ter que falar em pouco tempo. Na verdade, é um estudo da palavra muito curto, só para encorajar os irmãos. Na verdade, nós estamos a sair de muito longe, queridos irmãos, muito longe. Esse é um ministério que tem 21 anos agora, 21 anos de ministério, e começamos a igreja numa pequena sala de mais ou menos 3 ou 4 metros quadrados. 4 metros quadrados. Numa casa onde nós vivíamos, depois de eu deixar o meu emprego e decidi me entregar a Deus e servir a Ele o tempo inteiro. A igreja era muito pequena, foi um momento de grande desafio. Começamos a igreja numa pequena sala, como eu disse, de 4 metros quadrados. Eu posso me lembrar, no primeiro dia, que o dia que a igreja Peniel começou, nós convidamos várias pessoas para virem fazer parte, mas sabe o que aconteceu? Na hora que o primeiro culto ia começar, essas pessoas convidadas não vieram. Estava eu e a minha esposa e a nossa filhinha Miriam. Eu estava num canto da parede com um pequeno piano. Comecei a tocar o piano, comecei a adorar a Deus. Só éramos nós. Então minha esposa disse o seguinte: deixa-me sair que eu volto já. Eu perguntei para ela: para onde que vais? Ele disse assim: eu vou evangelizar. Minha esposa saiu bem perto da nossa casa, presta atenção. Tinha um pequeno campo de futebol. Estavam ali meninos a jogar futebol. Minha esposa o que fez? Invadiu o campo. E os meninos ficaram nervosos, pegaram a bola e disseram assim: senhora, está nos atrapalhar, o que você quer? E minha esposa disse assim: eu tenho algo muito importante a compartilhar com vocês. Todos ficaram atentos e minha esposa começou a falar de Jesus para aqueles adolescentes. Em volta de 15 adolescentes aceitaram a Jesus. Posso ouvir um amém na igreja? Dentre esses adolescentes, estava lá um menino com os calçãozinhos curtos, descalço, pegou a bola assim nos seus braços, começou a olhar para minha esposa. Disse assim: mas nós queremos jogar. A senhora deveria sair daqui, porque, quer dizer, parece que era um campeonato que não tinha terminado ainda. Então eles queriam que minha esposa saísse para continuarem a jogar. Minha esposa disse assim: eu só vou sair daqui quando vocês virem comigo. 15 deles seguiram a minha esposa. Este jovem que estava com a bola assim nos braços, hoje é um dos pastores da nossa igreja. O pastor Humberto, isso é uma grande bênção. De repente eu só vi adolescentes a invadir a nossa sala. Minha esposa entrou juntamente com eles. Ali começou o nosso primeiro culto, queridos irmãos. O nosso primeiro culto. Eles não sabiam cantar, não tinham qualquer noção sobre a igreja. Mas ali eu comecei a ministrar para eles. Quando o culto terminou, eu e minha esposa ficamos tão emocionados, estávamos a chorar. Foi o primeiro dia do nosso culto. Sabe, numa pequena sala, 4 metros quadrados, queridos irmãos. E mais tarde, continuamos a cultuar com aqueles adolescentes. E mais tarde, saímos porque a sala já era pequena, porque estavam tão apertadinhos naquela sala. Tão apertadinhos. E saímos, fomos alugar uma sala que pertencia a uma escola privada, que dava mais ou menos para 40 pessoas. Deixa eu falar para vocês, mais tarde o número de adolescentes aumentou. De 15 para quase 40 adolescentes. Por 6 meses, preste atenção, por 6 meses eu preguei para esses adolescentes. A igreja começou com
adolescentes. Veja só como Deus faz as coisas. Mas nós víamos uma coisa que Deus colocou dentro do nosso coração, é a graça de compreender a visão. Muitas das vezes, quando a gente começa alguma coisa, às vezes começamos a ter problemas na medida que nós olhamos para aquilo que a gente começa. Mas a visão não pode ser vista dessa forma. A visão deve ser vista assim, de forma a contemplar o futuro. Se você tem uma visão, você já sabe como é que o futuro será. Você sabe como é que o futuro será. E quando nós começamos, tínhamos muitas crianças, muitos adolescentes, mas aquilo não nos decepcionava porque era os dias de pequenos começos. Em outras palavras, nós estávamos a começar, mas nós contemplávamos a visão de uma forma diferente, olhávamos para o futuro, porque nós sabíamos o que Deus ia fazer no futuro. É por isso todas as vezes que as pessoas têm a graça de compreender a visão, você não fica decepcionado até com os desafios, os primeiros desafios que manifestam quando a gente começa alguma coisa. Pessoas que não têm visão, eles se decepcionam, pensam assim, mas por que as coisas tinham que ser assim? Mas por que? Não deveria ser assim, deveria ser assim. Talvez a gente poderia pensar assim, Deus nos chamou, então é assim, tudo vai acontecer assim. De repente, um mar de rosas. Não. Nós fomos treinados e nós sabíamos muito bem entre o começo e o alcançar das grandes coisas. Nós sabíamos muito bem que o começo é feito exatamente desta maneira. Os desafios são necessários porque esses desafios de uma certa forma constroem em nós não só a maturidade, mas a experiência também, como lidar com as coisas. Eu me lembro, algumas pessoas vieram e começaram a rir. Que tipo de igreja é essa? Cheio de crianças, ser pastor de crianças. Nós olhávamos, ouvíamos aquilo, olhávamos para essas pessoas e dizíamos assim, eles não estão a ver o que nós estamos a ver. Eles não estão a ver o que nós estávamos a ver. Aliás, eles não estão a ver o que nós estamos a ver. Na verdade, nós sempre vimos a visão desta forma, contemplando o futuro. Como é que o futuro será? Na verdade, antes de começar o ministério, Deus já havia nos mostrado como que as coisas seriam. E por isso, deixa eu falar para vocês, o crescimento dessa igreja hoje não é surpresa para nós. Nós não estamos surpreendidos com esse crescimento todo, porque nós já sabíamos o que ia acontecer. Nós sabíamos muito bem o que Deus ia fazer. A visão sempre foi vista dessa forma, é por isso que nós não ficamos surpreendidos. É isso que nos faz hoje entender que com esse crescimento todo, nós não ficamos assim, como posso explicar? Pronto, já crescemos e tudo, somos uma igreja grande. Nós não contentamos com isso, porque na nossa visão que tem mais, Deus tem mais. Posso ouvir um amém na igreja? Deus tem mais. É assim como a visão explica as coisas. Deus tem mais. Aí nós podíamos ficar assim, bom, muito feliz, graças a Deus, é isso, a igreja já cresceu. E se nós pensássemos desta forma, nós havíamos de nos conformar e relaxar. Mas se vocês me perguntarem, apóstolo, como que você se sente com tudo isso? Sabe qual é a resposta que eu vou dar? É que ainda não fizemos nada. Ainda não fizemos nada, porque Deus tem mais ainda. Deus tem muito mais. Louvado seja Deus. E por isso, eu quero encorajar os irmãos que a igreja nasceu para crescer. Ela deve crescer mais e muito mais. E como igreja, nós somos uma igreja local. O que significa isso? É muito bom entender o que significa isso, igreja local. A igreja local é especificamente um grupo de pessoas que se reúne num lugar debaixo de um direcionamento pastoral que possui uma estrutura organizacional onde as pessoas são pastoreadas e enviadas. Nós somos uma igreja local. Existem muitas igrejas que são chamadas também igrejas locais. Na verdade, uma igreja local é um pedaço do corpo de Cristo.
num lugar específico, onde ela cresce, onde ela desenvolve. Mas sendo uma igreja local, nós também fizemos parte do corpo de Cristo, que é uma igreja universal. O corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Mas como uma igreja local, nós temos uma responsabilidade. Os ingleses chamam de igreja local de home church. Um lugar onde você está, onde você tem compromisso com Deus, servindo naquele lugar. Um lugar onde você é orientado e pastoreado. Um lugar onde você é enviado. Nós somos essa igreja local. Posso ouvir amém na igreja? Então é muito importante entender exatamente que essa igreja tem um certo potencial. Ela existe para crescer. Como eu disse, nós viemos de muito longe. O último batismo foi em 2019. Batizamos em volta de 850 pessoas. No último batismo. E agora esse batismo, 2 anos, a igreja ficou confinada por muito tempo. Nesses 2 anos sem batizar, mais de 1.200 pessoas foram batizadas. Que grande bênção. O potencial de uma igreja local. Vou repetir de novo o que eu falei sobre o que significa uma igreja local. Porque além da igreja local, existe a igreja universal. A igreja que é o corpo de Cristo. Nós fizemos parte deste corpo. Somos uma só igreja no mundo. A igreja de Cristo. Mas a igreja local é um pedaço desse corpo que se reúne num lugar. É por isso que se chama de igreja local. Especificamente, a igreja local, especificamente é um grupo de pessoas que se reúne num lugar debaixo de um direcionamento pastoral que possui uma estrutura organizacional onde as pessoas são pastoreadas e enviadas. Isso é que é a igreja local. Graças a Deus é muito importante entender que você é parte dessa igreja local. Louvado seja Deus. Agora veja ali. No livro de 1 de Coríntios, capítulo 14, no versículo 26, eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias. Vamos no ponto número 1. Quando você começa a entender sobre a igreja local, é muito importante saber como é que ela funciona. Número 1. O que deve acontecer quando a igreja se reúne? Isso é coisa muito importante. O que deve acontecer quando a igreja se reúne? No livro de 1 de Coríntios, capítulo 14, no versículo 26... Livro de 1 de Coríntios, capítulo 14, no versículo 26. Se você achar, digam amém aí, por favor. 14, 26 diz assim. 1 de Coríntios, capítulo 14, 26. Diz assim. Portanto, qual é a atitude correta? Então, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e o outro tem interpretação dessa língua, tudo seja feito para a edificação da igreja. Eu não sei se alguém tem uma outra versão, tenho a Bíblia nova que o apóstolo me ofereceu, quero ver essa versão aqui. Louvado seja Deus, aleluia. 1 de Coríntios, capítulo 14, no versículo 26. Diz assim a Bíblia. Como então, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação, que todas as coisas sejam feitas para a edificação. Aleluia. Então, quando falamos da igreja local, o potencial de uma igreja local, eu quero que os irmãos entendam que a igreja local é um lugar de edificação, é um lugar onde nós somos edificados. Eu acredito que todas as pessoas precisam saber disto. A igreja local
é um lugar onde você é edificado. Você vem para ser edificado. É por isso, o que deve acontecer quando a igreja se reúne? Na verdade, a igreja local, como uma igreja, é um lugar onde nós devemos ser edificados. É por isso que Paulo escreveu: irmãos, quando vocês se reúnem, aonde? Numa igreja local. Vou ler de novo. Quando vocês se reúnem, irmãos, numa igreja local, tem salmos? Isso é que Paulo pergunta. Tem uma doutrina? Tem uma língua? Tem uma revelação? Tem uma interpretação? Que todas as coisas sejam feitas para edificação. Veja só, numa igreja local, coisas devem acontecer. Mas o que deve acontecer? A Bíblia fala de salmos, a Bíblia fala de doutrinas, a Bíblia fala de língua, interpretação ou revelação, ou doutrina. Na verdade, tudo isso tem a ver com o quê? Com aquilo que acontece dentro de uma igreja local. Então, todas as vezes que a gente vem para a igreja local, nós temos que pôr na mente que a igreja é um lugar onde nós somos edificados. Todas as vezes que você sair da sua casa, ponha na sua mente que você está vindo num lugar onde você é edificado. Então, quando nós nos reunimos, certas coisas devem acontecer para a nossa edificação. Salmos, por exemplo. Tem salmos, muita gente acredita que salmos são louvores que nós cantamos aqui. Pode ser, mas os salmos podem manifestar de uma forma tão específica quando o Espírito Santo direciona as pessoas, de uma certa forma, as coisas de uma forma espontânea começam a manifestar de uma forma específica e direcionada para edificar pessoas. Não imaginam quando as pessoas vêm juntos, de repente, você começa a ouvir de alguém a falar coisas, ou hinos que vêm de uma forma espontânea, de uma forma bem direcionada a uma situação, que talvez você não contou a ninguém, mas Deus começa a fazer isso só para a edificação da sua vida. É quando o mal começa a ser rompido, quebrado, em nome de Jesus. É quando as pessoas saem e dizem assim: por favor, o que aconteceu hoje? Pessoas começaram a falar de coisas que acontecem na minha vida. É porque Deus nos reúne para a nossa edificação. Tem salmos. Isso é muito importante entender. Para muitos salmos são hinos que são cantados aqui, mas podem vir de uma forma tão diferente e direcionados de uma forma específica à nossa vida. Quem sabe alguém do seu lado simplesmente olha para você e pode começar a falar coisas que têm a ver com salmos. Sabe uma coisa? Estávamos numa oração. Deus fez coisas grandes e tremendas naquela oração. O louvor começou e uma pessoa estava sentada ao lado de uma outra pessoa. De repente o Espírito Santo tomou conta dessa pessoa, começou a falar em línguas. De repente começou a cantar em línguas. Alguém que estava ao lado queria tentar saber o que estava a acontecer. E essa pessoa, quando olhou, disse assim: Deus tem algo tremendo para a sua vida. Todas as coisas que têm acontecido contigo, eu quero que você saiba que Deus tem tudo no controle, mas muito breve você verá uma grande vitória. Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa caiu de joelho e começou a chorar. Como é que a pessoa sabe da minha vida? Como é que a pessoa fala de coisas que estão acontecendo comigo? É que o Espírito de Deus estava ali. Deixa eu falar para vocês. Tem tanta coisa que já não acontece nas igrejas hoje, mas deveria acontecer, porque a igreja é um lugar de edificação, a igreja é um lugar quando as pessoas chegam, devem ser edificados. Mas por que as pessoas deixam de ser edificadas nas igrejas? Sabe por quê? Porque as pessoas acreditam que a igreja é um lugar de atividades. Esse aqui é o problema. Que a igreja é um lugar de atividades. Quando as pessoas põem isso na mente, que a igreja é um lugar de atividades, não um lugar de edificação, o que as pessoas fazem? Eles lutam para fazer alguma coisa. Todas as pessoas lutam para fazer as mesmas coisas. É que tudo é concentrado na igreja local. As pessoas pensam que a igreja é um lugar das atividades, mas é um lugar de edificação. Certas coisas, sim, precisam acontecer. Vocês sabem por que muitas igrejas não crescem? Elas não crescem, sabe por quê? Porque as pessoas não entendem onde é que devem trabalhar, onde é que devem exercer as suas atividades. Enquanto as pessoas pensarem que a igreja é um lugar de atividades, deixa eu falar para vocês, as pessoas vão perdendo a oportunidade de fazer as coisas. Porque se você pensar, por exemplo, que o seu trabalho está aqui na igreja,
você vai ter problema com aqueles que já estão fazendo alguma coisa. Por isso muita gente hoje tem um problema com as outras pessoas. Seria eu a fazer. Por que essa pessoa está a fazer isso? Seria eu a fazer. E as pessoas começam a lutar entre elas. Isso é falta de entendimento sobre aquilo que a igreja local é. É edificação. Tem salmos, tem doutrina. A doutrina é a palavra de Deus. Ela é ministrada na igreja, as pessoas vêm para ouvir a palavra de Deus. Que grande bênção vir à igreja e ser edificado, trazer o seu caderno de anotações, começar a fazer as suas anotações para você pegar a revelação para casa. Posso ouvir amém na igreja? Pegar a revelação para casa. Tem línguas, isso que acontece. Pessoas cheias de Espírito Santo começam a falar em línguas. Uma vez eu disse o seguinte, que nós estamos a perder muitas bênçãos da parte de Deus, muitas bênçãos. Eu gosto sempre de dar exemplo de coisas que eu experimentei. Estávamos num culto. Deixa eu falar para vocês. A unção de Deus era tanto naquele culto. Havia muita manifestação do Espírito Santo. E as pessoas que estavam a ministrar o louvor entenderam exatamente que o Espírito Santo estava tomando conta daquele culto. Sabe o que aconteceu? De repente eles pararam de cantar. E o fundo da música continuou, mas todas as pessoas pararam de cantar. De repente, alguém começou a falar em línguas. Deixa eu falar para vocês, naquele culto, Deus deu a graça a uma outra pessoa que estava a interpretar a língua que estava sendo falada naquele momento. E estava-se a falar sobre os mistérios de Deus. Sabe o que aconteceu? O temor de Deus caiu sobre a igreja. Pessoas começaram a correr para frente, começaram a se prostravam no altar. Você não podia imaginar o quebrantamento, porque não era simplesmente a palavra, que a presença de Deus estava lá. Muitas das vezes as palavras podem ser faladas e podem não estarem carregadas da unção. Mas quando elas são carregadas com a unção, quando vem com a unção, quando a palavra de Deus aliás, quando a palavra de Deus é ministrada e carregada da presença de Deus, olha só o que acontece. E ninguém mais queria sair naquele dia. Todo mundo queria ficar na igreja. Lágrimas por todos os lados. Tem línguas, tem interpretação. Tem doutrina, que é a palavra. Que tudo seja feito para edificação. Na verdade, se não tivermos entendimento sobre o que a igreja local é, o que deve acontecer, nós vamos poder agir de forma diferente. Estaremos a perder muitas bênçãos da parte de Deus. A igreja, por exemplo, é um lugar de edificação. Você vem para ser edificado. Na verdade, alguns dons manifestam no momento em que a igreja se reúne, mas eu quero que vocês entendam. A igreja é um lugar de edificação. As nossas atividades, as grandes coisas que nós temos que fazer, nós não fazemos na igreja, mas sim fora da igreja. Agora preste atenção, quando nós nos reunimos na igreja, isso é que nós devemos entender. Viemos para ser edificados. É por isso que você deve vir, ouvir, ser edificado e ir para casa. Número 2. Estou a resumir, queridos irmãos, por causa do tempo. O que deve acontecer quando a igreja deixa de se reunir? Aí está. Quando a igreja se reúne, ela se reúne para edificação. Quando ela deixa de se reunir, ela tem um vasto campo de ação lá fora. Vocês sabem que as nossas atividades, elas acontecem mais lá fora do que dentro da igreja. Isso é verdade. Acontece mais lá fora do que dentro da igreja. Lá fora é chamado nosso vasto campo de ação. Lá fora é o nosso campo missionário. Se as pessoas não entenderem isso, sabe o que vai acontecer? É que nós estaremos a trazer resultado de fora para dentro, porque simplesmente não entendemos onde que nós devemos exercer as nossas atividades. Na verdade, algumas coisas acontecem na igreja, mas na medida que nós fazemos essas coisas dentro da igreja, nós estamos a edificar os irmãos dentro da igreja. Mas qual é o nosso real papel lá fora? Essa aqui é a pergunta. Lá fora se torna o nosso grande campo de ação. É lá onde devem ser exercidas, sim, as nossas grandes atividades.
Quem está lá fora? Essa aqui é a grande pergunta. Temos a nossa família lá fora. Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus estão lá fora. Os nossos amigos estão lá fora. Temos uma sociedade que talvez não faz parte da nossa esfera de amizade, mas estão lá fora. Lá fora é o nosso vasto campo missionário. É ali, depois de você ser edificado na igreja, você sai com muita coisa, você vai para fora. Lá fora é o lugar onde você vai começar agora a exercer as suas atividades. Toca vidas, compartilha o seu testemunho, compartilha a palavra de Deus com as outras pessoas, encoraja as pessoas que precisam de encorajamento. Compartilha com eles o que você ouviu durante a semana, isso que é muito importante. E no próximo domingo traga resultado. Mas que tipo de resultado? Essa pergunta. Você traz uma alma para Jesus, você traz um testemunho sobre as coisas que você fez durante a semana lá fora. Há um jovem aqui que todos os domingos vem ter comigo e me apresenta novas almas. Ele vem e diz assim: apóstolo, eu trouxe mais 2 pessoas. Esse é meu trabalho da semana. Graças a Deus! Essa pessoa aqui entende sobre a igreja de forma diferente. Imagina se essa pessoa pensasse assim: eu quero ter um espaço lá dentro, eu quero ter um espaço lá dentro, eu também quero pregar lá dentro, eu também quero fazer alguma coisa. Tem muita gente que fazem isso, mas nós não podemos pensar que todos nós vamos fazer a mesma coisa. Lá fora é o nosso vasto campo de ação. Sabe, muitas das vezes a igreja não crê isso por quê? Nós não tocamos as pessoas lá fora e discutimos por causa de cargos dentro da igreja. Lutamos por causa de cargos dentro da igreja. A gente quer ter um espaço. Não, a igreja é um lugar de edificação. Você é edificado, fica feliz por ouvir uma palavra, mas você compreende que lá fora é o seu grande campo de ação. Você tem alvos por alcançar, objetivos por alcançar. É uma grande bênção. O seu lugar do trabalho é um bom ambiente que você deve explorar. Em outras palavras, você deve fazer alguma coisa. Você deve compartilhar a palavra de Deus com os teus colegas. A sua escola, onde você estuda, é uma área de ação. Onde você trabalha é tua área de ação. Em todos os lugares onde vocês estão, Deus tem dado a vocês como o vasto campo missionário. Eu escrevi um manual recentemente, aliás, já compartilhei com os irmãos numa conferência e estou a fechar este manual, já vai ficar todo ele pronto, que é o DSG desenvolvendo os seus grupos. Como você transformar o seu ambiente de trabalho como o seu campo missionário. Sabe uma coisa, nós somos testemunhas, nós temos que obedecer o que a palavra de Deus diz. Se você convive com pessoas que você não compartilha com eles a palavra de Deus, a Bíblia diz, se Deus falar para ti, filho do homem, vai falar para aquele pecador para se arrepender. Se você não fazer isso, se esse pecador morrer, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar a você o pecado dessa pessoa. Sabe, nós somos testemunhas, queridos irmãos. Transformar a sua área, seu ambiente de trabalho como seu campo missionário. Quantas pessoas estão lá fora com grandes problemas no casamento, problemas sérios de relacionamento? Não tem Jesus essas pessoas, mas você conhece Jesus. E você nunca pensou que Deus tem te dado uma oportunidade. O ambiente do seu trabalho, o seu campo missionário. Ali você precisa abrir a boca e falar de Jesus. É assim como nós crescemos e multiplicamos. Presta atenção. Compartilhe a palavra de Deus com essas pessoas. Fala com eles. A igreja é um lugar de edificação. Eu tenho falado sempre sobre isso. Queridos irmãos, se algumas pessoas têm dons específicos para servir dentro da igreja, Deus lhes deu essa oportunidade. Mas Deus te deu uma outra oportunidade. Servir ao Senhor, mesmo que não seja dentro, lá fora. Para mim, a igreja não é um lugar de grandes atividades. A igreja é um lugar de edificação. Você é edificado e quando você sai para fora, você vai para o seu vasto campo missionário. Quando você chega lá, você tem muita gente à sua volta para tocar com a palavra de Deus. Quero terminar a dizer o seguinte. Falando da igreja local, o potencial que ela é essa. É que ela
gera nas pessoas grande expectativa sobre o que fazer. É uma igreja onde todas as pessoas se tornam ministros, na verdade. Mas a pergunta é, sou ministro aonde? Não tenho espaço na igreja. É isso que as pessoas pensam, não tenho espaço na igreja. Conversei com um jovem que disse assim para mim, desde que eu me converti, nunca me deram oportunidade para fazer nada, eu estou a ferrujar na igreja. Eu estou a ferrujar, sabe o que é? Como um ferro que está a ficar ferrujado e pronto, fica... Não. É falta de entendimento, que afinal de contas, a igreja não é um lugar onde todos nós vamos ter que fazer certas atividades. Mas a igreja é um lugar onde todos nós temos que pensar assim, que seremos edificados. Que eu vou para ser edificado. É por isso, enquanto a palavra estiver a ser ministrado, na medida que a palavra é ministrada, você dá glória a Deus, porque está aprendendo alguma coisa. Agora leva tudo isso e vai compartilhar com as pessoas lá fora. Por exemplo, vocês sabem, por falta desse tipo de ensino, as pessoas ficam... aliás, por causa de falta desse ensino, assim, as pessoas ficam improdutivas. Elas vêm à igreja só para serem oradas. Elas nunca oram para as outras pessoas. Eles não compreendem sobre os dons espirituais e nem sabem como usar. As pessoas acreditam que os pastores vão ter que fazer tudo para eles e que eles não podem fazer nada para ninguém. Isso está errado. Os dons é para todos. A igreja como a igreja, ela é um corpo vivo. Todos os membros devem ter vida. Você faz parte do corpo de Cristo, você é membro no corpo de Cristo. Então esta parte do corpo deve ter vida, deve tocar alguma coisa. Eu quero encorajar a vocês a entender essas verdades. Posso ouvir um amém na igreja? É muito importante entender essas verdades. Então, como membro do corpo de Cristo, você deve fazer alguma coisa. Você deve tocar as outras pessoas. Você deve orar pelas pessoas lá fora. Muita gente pensa assim, nós só podemos orar por essas pessoas na igreja. Um irmão disse assim, olha, eu encontrei com um homem doente, não conseguia andar. Então eu falei para ele, vem à igreja, nós vamos orar por ti. Eu perguntei para ele, por que você não orou para ele ali? Diz que não, eu pensei que só podemos orar pelas pessoas na igreja. Por isso que eu lhe pedi para vir à igreja. Mas se você ler a Bíblia, os discípulos de Jesus oravam por pessoas, qualquer lugar, qualquer sítio. Hoje nós pensamos assim, não, vem à igreja que a gente vai orar. Olha, traga as pessoas à igreja para serem edificados. Mas se você encontrar alguém com problema no caminho, ora por essa pessoa. É que as pessoas ficam com vergonha. Que tipo de discípulo você é? Deixa eu dar um exemplo. Isso aconteceu comigo mesmo. Não faz muito tempo. Minha filha estava com problemas, não sei o que comeu. E minha esposa disse que ela estava com dores na barriga. Disse, ok, precisamos de pegar o Eno. Procuramos em casa, parece que já não tínhamos mais. Então eu decidi sair para pegar o Eno na farmácia. Só quando eu cheguei na farmácia, não tinha o Eno. Quando eu estava a sair, uma senhora, ela estava doente e veio carregada por duas pessoas. Uma pessoa esquerda e outra pessoa direita. Ela não conseguia pisar o chão. Ela só gritava de dores. Na saída, eu a sair, eles a entrar. Eu fiz uma pergunta. O que está acontecendo? Os amigos disseram o seguinte, de repente ela gritou lá no local de trabalho dela e os amigos perguntaram o que estava acontecendo, ela disse que não conseguia mais andar, não conseguia pôr os pés no chão. Puseram ela no carro, levaram para a farmácia para ver se podiam encontrar ali um medicamento qualquer para acalmar a dor. Então eu fiz uma pergunta para ela, você crê em Deus? Ela disse assim, eu creio. Eu disse, posso orar por si agora? Ela disse sim. Ali na farmácia, havia cheio de gente. Eu disse, eu vou orar por si. Pus as mãos, disse, em nome de Jesus, eu repreendo essas dores. Eu disse, agora ponha o seu pé no chão. Pôs os dois pés no chão, disse para colegas, deixa-me. Começou a andar. Na farmácia. Começou a andar. Sabe o que aconteceu? Ela não entrou mais para comprar medicamento. Dali mesmo disse para colegas, levam, ponham-me no carro, eu quero voltar para o serviço, para trabalhar. Eu não esperei trazer ela para a igreja, queridos irmãos.
A igreja é um lugar de edificação, mas todos nós podemos fazer alguma coisa. Você pode compartilhar a palavra de Deus para a sua família, você pode orar para a sua família. Traga resultados no próximo domingo, testemunha, diga o que você fez. Orou por alguém, expulsou demônio numa pessoa. Crentes hoje têm medo, dizem, não. Se essa pessoa está com demônios, só podemos levar a igreja para o pastor expulsar. Você também recebeu autoridade para fazer isso. Deus colocou dons em você para você servir a Deus, onde você estiver, em nome de Jesus. É isso que deve acontecer com a igreja de Jesus. E se todos nós entendêssemos isso, oh meu Deus, não sei o que ia acontecer. Olha só, quanto é que vocês são aqui? Depois desse culto terminar, amanhã é segunda-feira, de amanhã até sábado, se todos vocês decidirem fazer alguma coisa lá fora, o que vai acontecer? O diabo não vai ter descanso aqui. O diabo não vai descansar. O diabo descansa onde as pessoas simplesmente decidem não fazer nada. Vocês vão visitar as outras pessoas, vocês vão falar de Jesus nos vossos locais de trabalho, vocês vão orar pelos doentes, vocês vão fazer alguma coisa. E no próximo domingo virão aqui com muita alegria. Uau, olha só como foi a semana. Como esse irmão faz todas as semanas. Ele vem e diz assim, apóstolo, mais almas para Jesus. Eu só digo assim, glória a Deus, irmão. É uma grande bênção, é por isso, muitas das vezes nós temos dado oportunidade para as pessoas testemunharem. Tem pessoas que vêm para frente e dão testemunho sobre a cura, isso aqui é muito bom. Mas tem outras pessoas que vêm também e dão outros testemunhos. Oh, eu quero dar graças a Deus porque essa semana tive a oportunidade de orar por alguém. Alguém me convidou para orar pelos seus familiares. Eu orei por essas pessoas. Olha o que Deus fez, Deus curou alguém. Estão aqui nesta noite, que grande bênção. Isso aí é o que deve acontecer. Aleluia. Você é parte da igreja local. Você é uma bênção. Mas aprenda uma coisa. A igreja é um lugar de edificação. Quando as pessoas não entendem verdades como essas, eles ficam lutando na igreja, queridos irmãos. Lutam, começam a ter inveja das outras pessoas, começam a falar coisas, porque que aquela pessoa que está a fazer isso deveria ser eu que deveria fazer isso, olha só, porque que eles ficam mais próximos, mais perto dos líderes, querem ser vistos, porque essas pessoas estão à procura de um espaço. Mas esquecem que tem um vasto campo missionário lá fora. Olha só, o que nós estamos a fazer lá fora? Muita gente não faz nada. Mas eu quero que você entenda, a igreja é assim, a igreja é uma igreja local, ela tem um certo potencial. Nós temos que ser bênção em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Ponham-se de pé em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar. Nesta noite vamos orar para que Deus empodere as vossas vidas. Em nome de Jesus, posso ouvir amém? Que a graça de Deus esteja sobre vocês e que vocês sejam úteis no reino do Senhor. Esta semana toda pensa o que você vai fazer. Quem sabe você foi chamado para trazer muitas pessoas para Jesus. Você foi chamado para encorajar as pessoas lá fora. Como eu disse, tem muita gente com problemas sérios de relacionamento, casamento, problemas muito sérios lá fora que precisam de ajuda. Talvez no seu ambiente de trabalho tem muita gente com problemas e você está lá como crente e não faz nada. Que Deus te use em nome de Jesus Cristo. E lembre, sempre que você vier à igreja, ponha na mente que você vem para ser edificado. A igreja não é um lugar onde todos nós vamos ter que fazer alguma coisa. Mas todos nós podemos ser edificados. Todos nós podemos ser edificados. Algumas pessoas foram dados dons para servir na igreja local. Mas não são todos que vão ter que fazer isso. Imagina se todos nós fôssemos utilizados ou usados numa igreja local. Todos nós. E quem poderia fazer coisas lá fora? Uma vez eu fui para uma conferência lá em Xemba. Eu fui convidado para ministrar para pastores. Então, no domingo me convidaram para pregar numa igreja. A igreja só tinha 25 pessoas, 25, 26 pessoas. Então, eu como visitante fui apresentado à igreja.
E o pastor levantou. Ele disse o seguinte: ó, pastor, quero apresentar aqui os membros da nossa igreja. Então, ele levantou e disse assim: esse é pastor, esse aqui é vice-pastor, esse aqui é administrador, esse aqui é vice-administrador, esse aqui é secretário, esse aqui é vice-secretário, esse aqui é tesoureiro, esse aqui é vice-tesoureiro, esse aqui é chefe do grupo, esse aqui é vice-chefe do grupo, essa pessoa é líder das senhoras, esse é vice. 26 pessoas, todos eram líderes. Só onde é que está membros aqui? Não tinha ninguém. Não tinha membro. Para dizer que eles não ministravam para ninguém. Na verdade, perguntei, mas por que assim? Disse, não, que aqui se você não dá cargo a ninguém, todo mundo zanga e deixa a igreja. Se você não dá cargo a ninguém, zanga e deixa a igreja. Disse, não, essa é a maneira errada de pensar. O mais importante não é o seu cargo, é a sua função, é o que você deve fazer. Posso ouvir amém? Tem pessoas que nunca foram chamados de líderes, mas fazem coisas extraordinárias. Eles têm um certo potencial. Não são pastores, mas são uma bênção. Porque eles descobriram sua função. E tem pessoas que dizem assim, na verdade, eles nem sabem o que eu sou. Mas no dia que eles me escolherem, eles vão poder ver na verdade quem eu sou. Você não pode esperar ser escolhido para alguma coisa. As pessoas precisam descobrir, ver o seu potencial. Isso é uma grande bênção. Não é o cargo que vai fazer você uma bênção. Mas se você descobrir a sua função, você será uma bênção em nome de Jesus. Você foi chamado para alguma coisa. Seja uma bênção. O mundo está à espera de nós. Em vez de pessoas estarem a lutar nas igrejas hoje por causa de cargo, que descubram na verdade a função que eles têm, os dons que eles têm para serem úteis e que sejam utilizados por Deus, vasos que Deus vai usar. Se você puder fazer isso essa semana, será uma bênção em nome de Jesus. A semana começou hoje, amanhã é o dia útil, trabalho. Toca vidas, ajuda alguém. É uma bênção saber que você tem amigas que você pode ajudar, pode aconselhar. Tem amigos que você pode aconselhar. E levá-los a entender os propósitos de Deus para as suas vidas. Levante as suas mãos ali onde você está. Vamos orar para Deus empoderar as suas vidas. Eu sei que muitas almas novas, muita gente foram batizados. Aqui começa uma nova jornada da sua vida. Aqueles que foram batizados, prestem atenção, vocês fazem parte da igreja, o corpo de Cristo. E é a hora de vocês pensarem que vocês fazem parte de uma igreja local, que vocês precisam ter este potencial e serem uma bênção. Sirvam a Deus em nome de Jesus. Que Deus ative os dons em vocês e que vocês sejam uma bênção nas vossas famílias, nas vossas escolas, onde vocês trabalham. Ganham a alma para Jesus. É isso que Jesus disse: idem e pregai o evangelho, fazei discípulo em todas as nações, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, vai, e que Deus te empodere nesta noite. Com suas mãos levantadas, diga: Senhor, eis-me aqui nesta noite. Usa-me, Senhor. Diga: esta noite eu entendi que eu posso fazer alguma coisa. Quero descobrir a minha função. Em nome de Jesus, ativa os dons na minha vida para que eu possa te servir. Toca vidas através da minha vida. Cura através da minha vida. Abençoa através da minha vida. Usa-me como um instrumento de bênção para aqueles que precisam ser abençoados. Usa-me, Senhor, porque eu sei que o meu vasto campo missionário está lá fora. Diga: me perdoe, Senhor, por estar a agir de uma forma errada. Diga: me perdoe pelo pensamento errado que eu concebi. Me ajuda, Senhor, a descobrir o que eu tenho que fazer. Usa-me para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, vou orar por vocês. Pai querido, estendo as mãos
minhas mãos sobre a congregação nesta noite. Eu oro que Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, venha empoderar a Tua igreja. Que os dons sejam ativados no poder do nome de Jesus. Levanta cada pessoa que aqui está presente. Toca, Senhor. Envia todos em nome de Jesus. Enche as suas vidas com a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Enche, ó Pai, cada pessoa aqui nesta noite com a Tua presença. Que Teu Espírito venha tomar essas vidas, venha tocar, venha encher, venha motivar em nome de Jesus, para que vidas sejam tocadas lá fora. Em nome de Jesus, envia-os, ó Pai, envia-os, ó Pai, que cada pessoa que seja útil, seja ministro do Evangelho. Usa, Senhor, libera dons de cura, libera dons de cura, em nome de Jesus. Libera, Senhor, sobre a igreja. Oh Santo Espírito, libera, libera. Essa é a Tua igreja, a igreja que Tu compraste pelo Teu próprio sangue, um povo que Tu mesmo empoderaste e enviaste. Tu deste autoridade. Ativa, Senhor, em nome de Jesus, a autoridade na igreja, em nome de Jesus Cristo. Oh, Rabaxerebecanda, aleluia. Munde que ashuribicanda na baba. Senhor, em nome de Jesus, venha tocar, venha encher, venha encher. Usa homens e mulheres nos ambientes onde eles estarem, Senhor. Venha mudar esses ambientes. Venha, Senhor, usa eles em nome de Jesus. Que vidas sejam tocadas. Toca vidas, ó Pai, toca vidas. Usa jovens nas escolas, usa homens e mulheres nas empresas onde eles trabalham, nos lugares de negócios. Toca, meu Pai, toca, toca. Empodera a Sua igreja nesta noite. Oh glória, oh glória. Pai, enche, enche, toca, toca. Envia, Senhor, motiva, motiva jovens em nome de Jesus. Oh sim, o poder de Deus nesta noite. Receba nesta noite, em nome de Jesus, o Teu fogo, Pai, o Teu fogo em nome de Jesus. Uns homens e mulheres para o propósito pela qual o Senhor tem um chamado. Desperta os que estão a dormir. Desperta os que estão a dormir. Desperta os que estão a dormir em nome de Jesus. Levanta a Tua igreja. Levanta homens e mulheres, ó Pai. Levanta homens e mulheres. Ó Santo Pai, que a Tua glória seja maior. Que a Tua glória seja maior. Olha, sabe o que Deus está fazendo esta noite? Ele está a empoderar vidas em nome de Jesus. Você é alguém que Deus quer utilizar. O dedo de Deus está sobre você. E Deus está a falar para você: é você sim. É você que eu tenho escolhido. É você que eu tenho escolhido. É você que eu tenho escolhido. Eu te escolhi para tocar vidas. Eu te escolhi para tocar vidas. Eu te escolhi para tocar vidas. Estou ativando os dons em você. É isso que Deus está fazendo nesta noite. Ele está ativando dons em você. Oh, aleluia. Poder de Deus nesta noite. Aleluia. Poder de Deus nesta noite. Renda-se diante de Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, ó Pai. Liberta-me de toda a confusão. Eu quero simplesmente Te servir. Diga isso. Diga: liberta-me de toda a confusão, Senhor. Eu quero simplesmente Te servir. Aleluia. Glória a Deus. Meu Pai, continua a tocar vidas nesta noite. Você vai marcar grande diferença essa semana.
No próximo domingo você vai trazer resultado, almas novas, testemunhos sobre o que você fez lá fora. Você vai orar por alguém, você vai visitar alguém, você vai impor as mãos sobre alguém, você vai declarar cura e libertação sobre alguém em nome de Jesus. Poder de Deus em nome de Jesus. É isso. Muita gente está preocupada em fazer coisas na igreja, mas estão a esquecer que há muitas necessidades lá fora. Talvez é a semana que você vai se lembrar de alguém que não tem nada para você abençoar. Talvez você está a viver bem próximo de alguém que vive padecendo de fome, que tem filhos e não consegue dar comida aos seus filhos, e Deus está a falar para você: essa semana você será o meu canal de bênção para abençoar aqueles que precisam. Meu Pai, é isso aí, pessoas chorando, quero fazer alguma coisa na igreja, e Deus diz assim: tem um vizinho que precisa tanto de ajuda e que você nunca ajudou. Há muita necessidade lá fora. Deus quer tocar vidas, Deus quer tocar pessoas, mas Ele está à espera de você. Se a igreja compreendesse o que na verdade significa o potencial de uma igreja local, você é parte dessa igreja, a igreja de Jesus, e Deus quer te usar. Deus quer te tocar. Ó Santo Pai, vamos, igreja, levanta as suas mãos. Eu sei que estamos a sair na hora de Deus. Eu quero que você entenda que Deus quer que você saia daqui impactado. Esta semana toda Deus quer te usar. Igreja, uma igreja forte é uma igreja que na verdade ela carrega a agenda de Deus. É uma igreja que evangeliza, é uma igreja que toca a vida de pessoas lá fora. Uma igreja onde as pessoas são usadas para destruir as obras do diabo. Essa é uma igreja forte. Que Deus te use nessa semana. Levanta as suas mãos e adora Ele nesta noite. Santo Deus, nós te adoramos. Usa o teu povo, usa a tua igreja, meu Pai. É você. Tira todos os medos. É você que faz o cego ver. Levanta a sua voz e canta. É você que liberta os cativos. É você, Yahweh. Mais uma vez, é você. É você que tira todo medo. Que tira todo medo. É você que faz o cego ver. É você que liberta os cativos. É você. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado nesta noite. Obrigado, Pai, por ter nos falado desta forma. Obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor tem para nós. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Usa-os nessa semana para a tua glória. Que vidas sejam tocadas no poder do nome de Jesus Cristo.
Pai, nós oramos, toda a igreja diga amém. Diga amém. Mais forte, igreja. Glória a Deus. Amém. Aleluia. No domingo, quando você vier à igreja, venha com resultados, graças a Deus. Traga o seu testemunho, vai ser uma grande bênção. Louvado seja